Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida. Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração, que alegria estarmos nesta noite juntos aqui para buscarmos a Deus. Deus tem feito maravilhas, queridos. Hoje, depois da live da manhã, na mesma hora que eu terminei e eu dei o meu tchauzinho aqui, chegaram 3 testemunhos incríveis. Claro, não os 3 juntos, mas 2 chegaram quase que juntos. E quando eu estava terminando de ler o segundo, veio mais um terceiro. Eu vou falar rapidinho, prometi que eu não ia contar testemunho nenhum, porque eu tenho tanta coisa para falar aqui. Estamos falando hoje sobre 5 tipos de pessoas que você precisa se afastar. Você precisa se afastar se você realmente quer viver o impossível de Deus na sua vida. Sim, alguém vai dizer, mas profeta, a gente tem que ficar inimigo das pessoas. Eu vou repetir, eu nunca disse absolutamente nada que desse a entender que nós temos que ter inimigos. Eu não tenho inimigo nenhum. Pode existir pessoas ou existirem pessoas que me veem como inimigo, que me veem talvez como uma ameaça, mas eu, de fato, eu não tenho inimigo nenhum. Amém? Então eu não quero que você tenha inimigos. Deus não quer que você tenha inimigos. Pessoas podem ver você, ter você como inimigo, mas Deus não quer isso. Deus quer que você ame e perdoe e ore abençoando os seus inimigos. Essa é a moral do Evangelho. Amém? Mas então nós temos que entender que Eclesiastes fala que existe tempo de abraçar, ou seja, de estar próximo, de estar em comunhão, de estar conectado. O abraço fala de conexão, fala de comunhão, fala de estar próximo. Mas a Bíblia diz, né, então tem tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tem horas que precisamos nos afastar, queridos, infelizmente. E nós vamos falar sobre isso agora. Amém? Não vou tocar nos testemunhos, apesar de estar, como dizem por aí, né, morrendo de vontade. Eu não estou morrendo não, mas que nem o povo diz, estou morrendo de vontade de contar. Porque são muito lindos, muito lindos. Então Deus abençoe, obrigado a todos que têm enviado os seus testemunhos. Vamos lá à palavra de Deus então? Ou melhor, vamos a esse ensinamento em cima da palavra de Deus? 5 tipos de pessoas que você deve se afastar para você realmente poder viver o impossível de Deus. Amém? Chegando o testemunho aqui agora, eu não vou ler, gente. Peço perdão. Então, número 1, já falamos, pessoas que não acreditam no sobrenatural de Deus, não tem como dar junto. Não tem como você ter comunhão estreita, porque os pontos de vistas dele ou dela vão acabar tentando trazer confusão na sua mente. Entenda, se você não entende, simplesmente obedeça a isso. Número 2, pessoas que sempre criticam tudo e todos. Pessoas que sempre murmuram e reclamam de tudo e de todos. Gente, se tem uma raça difícil para mim, sério, gente, se tem um povo aí que é difícil de eu conseguir congregar, que é difícil de eu conseguir conviver, que é difícil de eu conseguir estar perto, é murmurador e reclamador, que é a mesma coisa, né? Pessoa que está sempre criticando os outros. Gente, eu não consigo. Eu não sei se é porque eu sou profeta, amados, e quando a pessoa está criticando o outro, Deus começa a me mostrar o interior da pessoa.
Tem vezes, eu vou abrir uma coisa para vocês aqui. Tem vezes que pessoas vêm para falar comigo e criticar o outro, que Deus me mostra coisas tão fortes que eu chego a ficar com nojo. Eu estou abrindo aqui, amados. Isso não é bíblico. Jesus disse para nós pararmos de criticar, para nós pararmos de julgar o cisco que tem no olho do nosso próximo, do nosso irmão, e cuidarmos, às vezes, da trave que pode estar no nosso olho. Então Jesus está dizendo, cuidado, você pode estar julgando alguém que tem menos problema que você. Você pode estar criticando e julgando alguém que, na verdade, eu olhando daqui de cima, está muito melhor que você. Então, queridos, essas pessoas, elas transpiram uma toxina. São pessoas, infelizmente, são pessoas tóxicas. São pessoas que têm uma conversa tóxica. Sim, porque quando você está no meio só de crítica, tudo que você faz a pessoa critica, tudo que está acontecendo com vocês a pessoa está murmurando. Está no avião indo para os Estados Unidos, está reclamando da azeitona que era para ser preta e veio a verde. Que horror! Gente, eu não entendo. Eu não entendo o porquê das pessoas agirem assim. Gente, eu já visitei casas assim, extremamente pobres. Eu já já ministrei em igrejas extremamente pobres. Eu lembro uma vez que eu fui no interior do Rio Grande do Sul e eu fui ministrar, não tão interior, tá? Não tão interior, talvez uns 50 quilômetros de Porto Alegre, 40 e poucos quilômetros, não lembro isso. Queridos, eu fui na igreja, toda arrumadinha, toda pintadinha, tudo bonitinho. Mas o assoalho, você caminhava e ele fazia assim, você olhava para baixo, você enxergava o valão, o arroio de água podre passando, você sentia o cheiro subindo, e era um dia quente. Então, quando começou cedo no domingo de manhã esse culto, quanto mais ia esquentando, mais aquele cheiro vinha subindo. Ninguém estava reclamando de nada, gente. Ninguém estava reclamando de absolutamente nada. As pessoas estavam radiantes com a gente ali. Sabe, elas estavam felizes da vida. Só que aquela ali é a realidade deles, gente. Tem gente que consegue estar numa igreja linda, com luzes, com ar-condicionado, com cadeira estofada, e consegue estar reclamando. Ô, raça ruim, hein? Ô, raça difícil. Gente, nós temos que entender, nós temos que lembrar que a murmuração, a reclamação, as constantes críticas do povo em relação a Moisés, isso fez com que o povo não pudesse entrar na terra prometida. Será que dá para a gente lembrar disso agora? E não só pensar em outros, mas nós mesmos lembrarmos de nós. Será que não estamos nos tornando murmuradores? Será que não estamos nos tornando críticos? Sabe aquelas pessoas? Pensa uma pessoa. Desculpa, aqui no Sul não é um palavrão isso, não é uma palavra torpe, não é uma chocarrice, não, sabe? Mas sabe aquela pessoa crítica? Como é difícil, queridos. Eu não consigo. Você pode ter certeza que Deus também não consegue. Chegando mais testemunho. É disso que eu estou falando. Então nós temos que entender que essas pessoas, elas possuem, elas constroem, através delas mesmas, um ambiente tóxico ao redor delas. Um ambiente de negatividade. É muito pesado, queridos. Deixa eu falar uma coisa, onde há murmuração intensa, existe manifestação de demônios ali. Eu não estou falando de alguém que vai manifestar, mas existe você sente o ambiente carregado. Você sente a movimentação espiritual do mal. Quem anda com murmuradores, escute isso, quem anda com murmuradores aprende a olhar para a vida sempre pelo ângulo
do problema e não pela perspectiva de Deus. Sim, porque Deus, como é que nós aprendemos aqui? De Deus vem o escape. De Deus vem o escape. Então, na perspectiva de Deus, não importa o tamanho do problema, sempre há um escape. O que é o escape? Eu expliquei aqui. É todo e qualquer tipo de provisão que nós necessitemos. Todo e qualquer tipo de necessidade que tenhamos. Isso é o escape de Deus para as nossas vidas. Talvez você precise hoje que o marido largue o cigarro. Talvez você precise hoje que o filho saia das drogas. Deus tem esse escape. Deus tem esse escape. Você está me ouvindo? Então, se afaste. Antes, tente mudar isso. Fale, converse, ensine, explique. Agora, se você enxergar, se você entender, se você continuar vendo, essa pessoa continua sendo aquele crítico, aquela crítica, aquela pessoa enjoada. Sempre o irmão está cheio de defeito. Você notou que esse tipo de pessoa nunca fala dos seus defeitos? Nunca fala dos defeitos dos seus filhos? Por quê? Porque, na verdade, muitas vezes as críticas que ele faz, que ela fazem, ou que ela faz, ou elas fazem, e eles fazem, elas têm, na verdade, por trás, uma intenção de diminuir as outras pessoas. Porque tem gente que não consegue subir na vida, amados. Tem gente que não consegue subir o nível. Aí o que ela faz? Como ela não consegue subir, ela tenta rebaixar os outros. É muito feio isso. É muito feio isso. É muito feio isso. São pessoas que elas não conseguem chegar no seu nível, então o que elas vão fazer? Elas vão começar a criticar você. Elas vão tentar baixar o seu nível no olhar dos outros. Ai, profeta, o que eu faço então? Você não faz nada. Você vai deixar porque o juiz de toda a terra está vendo isso. O juiz de toda a terra não esqueceu de você. O juiz de toda a terra vai pleitear a tua causa. O juiz de toda a terra manifestará justiça sobre essa situação. Amém? Número 3. Você não pode andar perto de pessoas que quebram princípios de Deus, obviamente, princípios bíblicos, e não tem alinhamento com a palavra. Você não pode andar com esse tipo de gente. Pessoas que simplesmente quebram os princípios de Deus. Princípios tais como família, como o princípio de honra. Eles não honram ninguém. Eles não honram o policial, eles não honram o juiz, o delegado, o advogado. Eles não honram a mulher, a esposa, né? Não honram o marido. Não honram autoridades espirituais. Você não tem que andar com pessoas assim. Eu lhe afirmo, não estou falando para você virar inimigo, mas você tem que se afastar ontem. Pessoas que não respeitam autoridades. E agora vou ser sincero. Principalmente autoridades espirituais. Sim, porque quando a pessoa entende que ela deve honrar as autoridades espirituais, automaticamente ela, debaixo deste mover, deste princípio de honra, ela vai começar a honrar os demais também. Então vamos lá. Perdão, queridos. Quem vive em desobediência nunca vai poder viver o impossível. Você ouviu isso? Quem vive em desobediência nunca experimentará, nunca viverá um impossível de Deus. Porque Deus não vai abençoar a desobediência. Nós temos que entender que o impossível, queridos, o milagre de Deus, ele floresce em um ambiente de alinhamento espiritual. Perdão, meus amados. Então, à medida que eu vou me alinhando com Deus, Deus vai me conduzindo de glória em glória, de bênção em bênção, de bênção em bênçãos, né? Quando eu me alinho, é necessário alinhamento, amados. E o murmurador, ele está longe de estar alinhado. Número 1, aqueles que não acreditam no sobrenatural, eles estão longe. Mas profeta, e agora? Meu pastor na minha igreja não acredita no sobrenatural. O que eu vou fazer? Eu vou continuar afirmando. Quem não acredita no sobrenatural de Deus está completamente desalinhado de Deus. Não vou poder mudar a palavra só para agradar os seus ouvidos. Não vou poder. Ah, mas o que eu faço agora? Sinceramente, sai fora daí.
Não estou dizendo para se tornar inimigo, mas sai fora daí. Sai fora daí. Como é que você vai ficar num lugar? Porque quando você está num lugar, aí falando de questões espirituais, você está numa igreja que não crê no poder de Deus, você está debaixo desta, não vou dizer dessa unção, eu vou falar desta falta de unção. Você está debaixo desses tipos de princípios. O que vai governar a sua vida? Esse foi o desespero de Labão. Quando Jacó disse que ia embora, Labão se desesperou. Rapaz, pelo amor de Deus, olha só, não vai embora, cara. Por favor, diz quanto que tu quer, que eu pago o teu salário. Pode ser o salário que for. Só não vai embora. Não vai embora porque o que tu carrega me abençoa. O que tu carrega me abençoa. Queridos, ontem nós lançamos numa plataforma o meu livro Vencer em Meio às Lutas, um e-book. Nós conseguimos, queridos. Nós conseguimos com a ajuda de uma editora. Nós jogamos lá. Talvez você vá ver a propaganda, porque nós estamos investindo para que nós barateamos pela metade do preço. Sim, o e-book é metade do preço, mas do livro físico, gente, é cerca de quase 4 vezes mais barato. Quase 4 vezes mais barato. Então, aqueles que quiserem, eu posso enviar o link, é só entrar no grupo. Ah, profeta, mas eu paguei mais caro. Se você pagou mais caro, entenda que você semeou mais e você vai colher mais. Amém? Eu fiz isso para dar mais acesso para mais pessoas. Ah, mas o senhor não está perdendo muito, profeta. Eu não estou perdendo. Eu estou, talvez, financeiramente falando, estou ganhando menos. Mas na verdade significa que eu estou semeando mais. Então eu não estou perdendo, eu estou ganhando. Uma pessoa veio me dizer, mas profeta, só vai vender esse preço, não vai ganhar nada. Realmente, queridos, depois de tudo que a plataforma fica com dinheiro, os impostos que a gente tem que pagar, não vai sobrar quase nada. Ah, mas e os demais projetos? Nesse momento Deus está mandando fazer isso. Então eu creio que Deus proverá. Amém? Me perdoem, gente. Estou desde hoje de manhã assim, mas certamente vou ficar melhor. Número 4. Pessoas que não caminham. Na verdade já estávamos falando sobre isso. Pessoas que não caminham em honra e têm um coração rebelde. Sabe? O que é uma pessoa que não caminha em honra? É gente ingrata. Cuide para você não ser um filho ingrato. Ah, profeta, que meu paizinho e minha mãezinha estão muito velhinhos. Agora é a hora de você honrá-los de verdade. Agora é a hora de você fazer o que eles fizeram quando você era bebê. Quando você era um bebê, eles cuidaram de você. Eles deram comida na sua boca. Eles limparam as suas fraldas, se é que tinham fraldas naquela época. Se é que tinham fraldas, talvez tinha na época, mas não tinham condições financeiras. Agora é a vez de você honrar o seu pai e a sua mãe. Agora é a vez de você cuidar do seu pai e da sua mãe. Tem muito marmanjo com 30, 20 e tantos, 30 anos, 40 anos, sendo sustentados pelos pais. Eu pergunto para quem os sustenta, porque eu acho que esqueceram da Bíblia, esqueceram da palavra. Nesse ponto está uma confusão. Deus não pode abençoar esse tipo de coisa. Deus não pode abençoar um filho, uma filha que simplesmente vive num parasitismo sobre os pais. Por que o meu filho não é abençoado? Porque ele está no erro, porque ele está quebrando um princípio de honra. Como é que Deus vai honrar alguém que quebra um princípio de honra? Não, gente, só se Deus fosse injusto, só se Deus fosse um mentiroso, só se isso aqui fosse uma grandíssima baboseira e estamos todos perdendo o nosso tempo. Mas não é. Não é. Eu fiz de tudo e faço de tudo para honrar os meus pais.
Vocês não têm ideia do quanto Deus tem me feito prosperar. E é por isso também que eu posso fazer o meu livro a esse preço. Queridos, eu investi alto para que isso acontecesse. Eu investi, gente, eu teria que vender milhares de livros só para reaver o dinheiro que eu investi. Então, eu não tenho nem ideia de quando eu vou ganhar alguma coisa. Você está entendendo? Ou seja, eu vou estar... eu investi muito para poder chegar nisso. Aí daí quando eu receber o dinheiro eu vou ter que pagar imposto sobre isso. Eu não estou reclamando. Eu só estou dizendo para você, isso é semeadura. Seja um semeador, seja alguém generoso. Eu estou sendo generoso, gente. Ou seja, eu não sei quantos milhares eu vou ter que vender para cobrir o preço que eu paguei para isso acontecer. E mais, durante o tempo inicial, até eu começar a ganhar, quanto mais eu vou, não é perder, né? Mas eu vou ter que investir pagando impostos de um dinheiro que eu não estou nem reavendo ainda. É isso que nós estamos entendendo. E por que eu fiz isso? Porque isso é um investimento no reino de Deus. Nesse meio tempo ainda, gente, sabe aquele... Quem já leu o meu livro Aprenda a Ouvir a Voz de Deus? Na verdade é só um e-book. Eu vou mandar imprimir nos próximos meses. Fique atento. Fiquem atentos. Ok? Mas o e-book eu vou lançar nas próximas semanas. E agora ele está expandido. Eu escrevi mais, se não me falha a memória, mais 5 capítulos. Mais 5 capítulos que vão abençoar muito você. Então, em primeira mão, ele vai ser um e-book. E depois ele vai ter a forma impressa dele. Eu vou correr, queridos. Eu vou correr. Amém? E vai dar certo. Então, se alguém quiser, entra no nosso grupo. Tem aqui na descrição dessa live, desse vídeo, tem aqui embaixo o meu grupo no WhatsApp. Entra lá. Lá eu vou botar porque já tem gente me pedindo aqui o link para comprar o livro, ok? Então eu vou botar lá. Então, você tem que se afastar de pessoas que não caminham em honra e têm um coração rebelde. Gente ingrata, gente rebelde, gente insubmissa. Gente, vamos entender uma coisa, a honra abre portas, a desonra fecha portas. Escreva isso aqui embaixo, para você gravar bem aqui e aqui. A honra, ou seja, quando você honra alguém. Deixa eu falar uma coisa, o meu filho, o Estevão, ele quis me honrar. Ele quis ser o primeiro a comprar o e-book. Ele já leu o meu livro físico, ele já tem o meu e-book, se não me falha a memória. Inclusive, ele ajudou em todo o processo, ele trabalhou junto. Ainda foi lá e comprou o primeiro. Gente, eu acho que ele fez print, eu posso provar isso. Se não, é só acessar o histórico, aparecem os horários. Ele comprou o livro, ele foi o primeiro a comprar. Ele comprou o livro. Não sei se deu 1 minuto depois. Isso era de noite. Ele fechou um pedido e ganhou mais de R$500. Ou um pedido de mais de 500 ou mais de R$600, uma coisa assim. Da empresa dele, do negócio dele. Ele comprou o livro. Ele não precisava comprar o e-book. Ele quis para me honrar. Ele quis fazer isso para me honrar. Ele já tinha lido o livro, gente. Ele tem o livro físico. Nós temos algumas centenas, talvez milhares desse livro em casa, no escritório. Ele fez porque ele queria andar em honra. Ele fez, não sei se deu 1 minuto, confirmou uma venda. Porque a honra abre portas, a desonra fecha portas. O reino de Deus se move por princípios e um dos maiores princípios é o princípio da honra. Eu lembro quando o profeta Vinícius Iracete esteve, numa das vezes que ele esteve na nossa igreja, a propósito, sábado agora à noite, às 6 horas, eu vou estar em Santa Maria, ele me convidou para estar ministrando junto com ele, né, na vigília do Espírito Santo. Então você que me segue, você que gosta, né, de estar comigo, nós vamos estar lá em Santa Maria, na IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, junto com meu amigo, profeta Vinícius Iracete, e mais um outro pastor que eu acabei esquecendo o nome, peço perdão. Pastor, me esqueci, não lembro agora, perdão. Nós vamos estar ministrando a vigília do Espírito Santo, muito provavelmente a profeta Ariane Iracete estará lá, sábado agora, às 6 da noite, né, começa, vai até às 10 da noite essa vigília, vai ser uma bênção. Então você, querendo estar conosco, vá até Santa Maria, se desloque para lá, vai ser uma bênção.
mais testemunho chegando. Que bom que as pessoas escrevem assim, testemunho. Aí eu vejo na hora, quando é testemunho. Faça isso. Sempre que você mandar testemunho, escreva bem grande, testemunho. É pedido de oração, escreva pedido de oração com letras grandes. Amém? Vamos lá. Então, a honra abre portas, a desonra fecha. O reino de Deus se move por princípios, um dos maiores princípios é o da honra. Nós temos que entender uma coisa, queridos, que onde há rebelião, ou seja, o contrário da honra, ali existe ruína. Saul perdeu o seu reino porque não tinha um coração alinhado com Deus. Absalão morreu porque se levantou contra uma autoridade. Você lembra que Uzias, um homem renomado, um homem que Deus abençoou, que Deus prosperou de uma forma, mas ele entrou em soberba, queridos. E ele afrontou mais de 80 sacerdotes da casa de Deus. Ele desonrou, ele quebrou o princípio da honra naquele momento, gente. Você sabe o que aconteceu nele? Na mesma hora, lhe apareceu uma lepra na testa. Crianças zombaram de um profeta porque ele era calvo, porque ele era careca. Olha que forte isso. Crianças desonraram o profeta. Saíram do meio do mato ursas e despedaçaram as crianças. Ai, credo, que Deus horroroso é esse. Deus justo, amados. E é por isso que às vezes as coisas não dão certo, porque Deus está mandando você honrar alguém e você não honra. Deus está mandando você honrar seu pai e sua mãe e você não honra. Deus está mandando você honrar o profeta que está sobre a sua vida, o pastor que está sobre a sua vida, enfim. Deus quer que você honre seu amigo, sua amiga, e você não honra. Deus espera que você honre a Ele, aí você quer que as coisas funcionem. Não vai funcionar. Número 5, eu preciso correr aqui. Pessoas, você precisa se afastar urgentemente de pessoas sem propósito, pessoas sem visão, pessoas sem direção. O que você vai fazer da vida? Mas não sei, eu tô a fim de largar tudo. Claro, você deve permanecer para cuidar dessa pessoa. Agora, se você não é a pessoa que cuida dessa pessoa, mas você está entrando na onda dessa pessoa, aí você vai viver uma situação complicada. Quem anda com quem não vai a lugar nenhum, obviamente perde também o caminho. E o que você vai fazer da vida? Não sei, cara, vou curtir, cara, vou viajar, vou passear. Eu tenho que lembrar que o dinheiro vai acabar. E o que você vai fazer com o dinheiro acabar? Lembra do filho pródigo? Quando o dinheiro acabou, as amizades também acabaram. Cuidado com amigos que se dizem amigos, mas na verdade são parasitas, são aproveitadores. Só estão com você porque você tem dinheiro. Só estão com você porque você tem algo para vamos dizer assim, para dar para eles. Eu já tive muita gente que só andou comigo porque queriam se promover às minhas custas. Isso é bem complicado, gente. Isso é bem complicado. Você tem que entender uma coisa, que o seu destino profético ele é grande demais para você ficar andando com pessoas que não querem crescer. Pega isso. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, profeta, pastor, a gente não devia trocar de prédio, a igreja vai ficar muito grande. Deus disse, mas você se importa que cheguem mais pessoas aqui, pessoas que estão sendo resgatadas das trevas? Não é que eu me importo tanto assim, mas é que está tão bom assim. Deus disse, olha querida, nós vamos crescer, se você precisar sair da igreja, você fica à vontade. Mas eu não vou impedir aqueles que Deus está mandando de entrar só porque você quer continuar nesse tamanho. Óbvio que essa pessoa, na hora, ficou magoada comigo, mas eu precisava dizer a verdade. Abraão se desbloqueou para o impossível quando ele deixou Ló para trás. Você sabia disso? Deus precisa que você se separe para Ele. Olha só, não dê seus dias, não dê sua energia, não dê das suas finanças, das suas riquezas para pessoas que não estão dispostas a viver o melhor de Deus, a viver o milagre. Quem não tem propósito, são coisas que eu fui anotando aqui, quem não tem propósito nunca vai conseguir te levar
para mais perto de Deus e nem tampouco mais perto do seu suposto propósito. E nem do seu propósito. Se você andar com pessoas que não têm propósito, você vai cada vez mais se afastar do seu propósito. Fazendo um resumo profético aqui. Se você quer viver o impossível de Deus, você precisa proteger os seus relacionamentos. O impossível de Deus não caminha em qualquer ambiente. O impossível de Deus não frutifica ao lado de qualquer companhia. O impossível de Deus não é gerado em qualquer círculo de amizades. Entenda uma coisa, Deus te chama para um alinhamento com Ele e nas suas conexões. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra como palavra de Deus para a sua vida? Se você recebe, eu quero orar por você. Já passei aqui um pouco do horário. Vamos orar, queridos. Se eu posso orar, escreva aqui embaixo. Seja profeta de Deus sobre a minha vida. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por tanto alinhamento profético sobre as nossas vidas. Senhor, nós declaramos aqui que nós não queremos mais perder tempo. Senhor, nós não queremos mais sermos desviados do nosso propósito, ou seja, do teu propósito para a nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos apresentamos diante de Ti e te pedimos, Espírito de Deus, tira de nós, meu Deus, tudo aquilo que tem travado as nossas vidas. Meu Deus, se é necessário, afasta as pessoas que estão travando o nosso destino profético, Senhor. Meu Deus, eu te peço, se é necessário afastar essas pessoas, afaste, Senhor. Se é necessário que nós nos afastemos e não estamos conseguindo, nos ajuda a nos afastarmos de pessoas que estão impedindo, bloqueando, atrasando o destino profético das nossas vidas. Senhor, nós nos humilhamos na Tua presença, Pai. E te pedimos, meu Deus e meu Pai, trabalhe em nós, meu Deus, não nos permita perdermos tempo com murmuradores, com críticos, pessoas que criticam desde o dia que tem sol até o dia que tem chuva, desde o dia que está quente até o dia que está frio, ou seja, pessoas que criticam tudo, pessoas que criticam todos, pessoas que criticam qualquer ideia, menos as deles. Os hábitos deles são perfeitos. As ideias deles sempre são perfeitas. Meu Deus, livra-nos de pessoas assim, que são como que narcisistas, pessoas egoístas, pessoas que vivem somente em prol dos seus próprios umbigos. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos viver o todo que o Senhor tem para nós, Pai. Por isso, meu Deus, afasta-nos de pessoas como essas que o Senhor nos mostrou, que o Senhor nos apontou aqui. Meu Deus, meu Pai, nós queremos andar com os Teus amigos. Nós queremos andar com os Teus amigos, nós queremos andar com os amigos de Jesus, aqueles que andam ao Teu lado, aqueles que ouvem a Tua voz, aqueles que vão não só nos impulsionar, mas pessoas que vão ser verdadeiros destravadores do nosso destino profético. Pai Santo, Pai querido, nós abrimos o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, abre a nossa visão para que enxerguemos estas coisas, feche os nossos ouvidos para que não venhamos a ouvir coisas que venham nos contaminar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu abençoo as minhas ovelhas queridas, eu declaro, meu Deus e meu Pai, pessoas vencendo causas na justiça, eu declaro, meu Deus, pessoas fechando, batendo metas, fechando, meu Deus, negócios, eu declaro prosperidade em todas as áreas, em todos os sentidos, em todos os níveis. Eu declaro você vivendo a prosperidade de Deus. Eu declaro você vivendo o impossível de Deus. Se você crê e recebe esta bênção profética, esta bênção apostólica, escreva aqui embaixo: eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, minha ovelha querida. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã estamos aqui de volta, 6:30 da manhã, em jejum, para juntos buscarmos e recebermos de Deus, tá bom? Um beijo no coração, a paz de Cristo. Tenham todos uma noite de quinta-feira extraordinária, em nome de Jesus. Paz de Cristo a todos. Tchau, tchau.